Então, nossa última aula, nós falamos sobre essas integrais que resultam, né, na função logaritmo. A ideia começava aqui. Lá na primeira aula, integral de x elevado a n dx, lá na primeira aula do curso, a gente viu que isso ia dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Agora, essa igualdade só valia quando n era diferente de menos 1, né? Porque para n igual a menos 1, integral de x elevado a menos 1, eu não podia fazer assim, que ia cair na divisão por zero ali, né? Então, recentemente, nós vimos que quando n é igual a menos 1, a integral de x elevado a n é o ln do módulo de x mais c. Lembra? Ou seja, integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Ok? Bom, e a gente podia passar para uma coisa bem mais ampla, que nós fizemos na última aula. Às vezes, você não tem apenas x elevado a n, você tem uma g de x, uma u elevado a n. Na hora de integrar, o que nós íamos ter? Caímos na velha fórmula quando n é diferente de menos 1. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c vai ser o resultado, né? Agora, quando n é igual a menos 1, você teria integral de u elevado a menos 1 du, ou integral de 1 sobre u, né? Que é a mesma coisa, 1 sobre u du, ou ainda integral de du sobre u, tudo a mesma coisa, quando n é igual a menos 1, né? E aí o resultado era o ln do módulo de u mais c. Nós fizemos exemplos, né? Na última aula, nós terminamos fazendo exemplos sobre essa situação aí, tá? Bom, uma coisa nova, né, para a gente falar agora, é sobre o gráfico da função logaritmo. Esse gráfico é importante, esse gráfico mostra qual uma das principais utilizações dela. Vamos ver como é que é isso. Olha, estou imaginando f de x igual a ln de x, ok? A derivada a gente conhece. Agora, tem um detalhe aqui que eu chamei a atenção de vocês, espero que vocês lembrem. Nós só calculamos logaritmo de números maiores que zero, né? Então, aqui fica a restrição. Aí nós podemos derivar. Eita, está dando erro ali. Apareceu um negócio ali que não era para aparecer. Está vendo ali? Esses defeitos surgem, às vezes, na hora que você salva o PowerPoint. Às vezes, ele dá uns defeitos assim. Poxa, bagunçou meu coreto aqui. Bom, vamos continuar assim mesmo. Faz de conta que não tem aquele rabisco ali no gráfico, não. Aquilo deve sumir daqui a pouco, tá? Olha só, vamos acompanhar aqui a derivada. Aquilo me pegou de surpresa agora. F' de x é 1 sobre x, a derivada do ln de x, né? Como a gente só calcula logaritmo de números positivos, essa derivada vai ser positiva também, já que o x é positivo, 1 sobre x é positivo, tá? Vocês lembram dessa propriedade? Isso é matemática 1. Quando uma função tem derivada positiva, isso significa que a função é crescente. No caso, a derivada é positiva para todo x maior que zero, onde o logaritmo está definido, né? Então, a função logaritmo, como ela tem uma derivada sempre positiva, ela é crescente sempre. Ou seja, sempre para ela é para todo x maior que zero, porque ela só está definida aí. Tá? Lembram disso? Função derivada positiva significa que a função está crescendo. Olha só, aí eu vou calcular a segunda derivada da função logaritmo. Ó, sumiu aquele defeito ali, graças a Deus. Olha lá. Quando eu derivar 1 sobre x, eu estou derivando x elevado a menos 1. Quanto vai dar essa derivada, essa segunda derivada do logaritmo, que é a derivada de 1 sobre x? Quanto dá isso? Alguém me diz quanto vai dar?
Olha, eu estou derivando f'. F' é x elevado a menos 1. Então, vai dar menos... Daria menos x elevado a menos 2. Isso, exatamente. Menos 1 vezes x elevado a menos 2. Menos 1 sobre x elevado a menos 2. Tá? E agora, se a primeira derivada, f' era sempre positiva, a segunda derivada vai ser sempre negativa, né? Porque ela é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, ela é sempre negativa. Agora, vamos ver se vocês lembram. Lá no Matemática 1, quando uma função tinha a segunda derivada negativa, o que significava isso, hein? Ela vai crescendo cada vez menos. Não, não. Tem razão, tem razão. Ela continua, se ela for crescente, calma, se ela for crescente, ela vai crescendo cada vez mais devagar. Mas ela pode ser decrescente também. A segunda derivada positiva está ligada à concavidade do gráfico. Você já vai ver já a relação com o crescendo cada vez menos. Olha só, sempre que uma função tem segunda derivada, no caso negativa, o gráfico dela tem concavidade voltada para baixo. Se a segunda derivada fosse positiva, o gráfico teria a concavidade para cima. Nesse caso, observa só, f' positivo diz que a função é crescente para todo x. F duas negativa diz que o gráfico é côncavo para baixo, quer dizer, tem a concavidade voltada para baixo. Como é que é o gráfico de uma coisa que é crescente e tem concavidade para baixo? Ela vai subindo e vai virar isso daí mesmo. Eu estava imaginando. Isso, perfeito. É como se fosse um pedaço de parábola, né, com concavidade para baixo, a parte que a parábola vai subindo, né? Só que não é uma parábola, né? Isso aí não é, essa curva não é parábola, mas a gente pode lembrar da parábola, de uma parábola côncava para baixo, uma parábola com concavidade para baixo, ela tem um pedaço que sobe e um pedaço que desce, né? Aqui nós ficamos só com a parte que sobe. É o gráfico crescente com a concavidade para baixo. Essa concavidade para baixo, num gráfico crescente, vai fazer aquilo que o colega falou. Ele vai crescendo, mas vai crescendo cada vez mais devagar. Ele tinha razão aí. Mas isso acontece porque a função é crescente, né? Então, essa combinação crescente, côncava para baixo, dá algo que vai sempre subindo, mas cada vez mais devagar, porque a concavidade para baixo vai freando o crescimento da função. Você olha aí no desenho que você vê, né? No começo ela vai subindo rápido, depois ela vai cada vez mais devagar. Essa é uma situação típica do logaritmo, né? O gráfico da função logaritmo. Repara, esse comportamento do logaritmo, ela é crescente, mas cresce cada vez mais devagar, por causa da concavidade para baixo. Ela é usada frequentemente para representar funções que têm essa característica. Muitas funções, muitas coisas por aí nas aplicações têm comportamentos desse tipo. É algo que está crescendo, mas que está perdendo força. Ele continua crescendo, mas vai cada vez mais lento, ele cresce cada vez mais devagar. É algo que vai perdendo força. No início crescia rápido, ia subindo rápido, mas depois vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força. É uma situação que muitas vezes acontece na prática. Então, a função logaritmo é uma boa função para representar esse tipo de situação, para representar essas funções que têm esse comportamento, né? Olha só, vocês estão vendo ali que o gráfico corta o eixo x em um certo ponto, né? Que ponto é esse? Alguém me diria? Que ponto é aquele ali onde o gráfico cortou o eixo x? É o y igual a zero, né? É o y igual a zero. Quando é que o y... Quando o ln é 1, Quando o x é 1. não. Quando x é 1, né? É, porque o ln de 1 é zero. No x igual a 1. Ali é 1, viu lá? Você deu um 1 ali na interseção. Repara, porque ln de 1 dá zero, né? Tá?
e observa que o gráfico não corta o eixo Y. Não pode cortar, porque se o gráfico cortar o eixo Y, no eixo Y o x vale zero. Aí eu teria um logaritmo de zero, e a gente não tem logaritmo de zero, né? A gente, primeira linha aí do slide, logaritmo de x, para nós aqui, apenas para x positivo, né? Tá? Esse gráfico, ele vai subindo, subindo, a gente pode, olhando assim, dá até uma dúvida. Será que em algum momento ele vai fazer a curva e começar a descer? Não, isso não acontece. Se você for calculando valores para logaritmo cada vez maiores, para valores de x, perdão, se você for calculando logaritmos para valores de x cada vez maiores, você vai ver que ele sempre está crescendo. Isso está expresso ali na segunda linha ali do slide. F' de x é sempre positiva. Então, essa função vai sempre crescendo. Não tem jeito. Se você pegar ln de 1.000, ln de 5.000, ln de 100.000, você vai ver que o valor do ln vai crescendo sempre. Ele vai crescendo cada vez mais devagar, mas nunca vai parar de crescer, nunca vai fazer a curva ali e passar a descer. Nunca, nunca, nunca. Mais que isso, se você calcular o limite... Bom, aqui tinha o restinho ali, pois x maior que zero, por isso que ele não corta o eixo x, né? Agora, continuando aqui. O limite do ln de x, quando x tende a infinito, você pode calcular, por exemplo, fazendo uma tabela, observando, tabelando valores do ln para valores de x cada vez maiores. Se você fizer isso, vai ver que, embora ele vá crescendo cada vez mais devagar, ele é algo que cresce sempre e tende a infinito. Tá? Você começar a botar valores de x, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, você vai ver que o ln ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, meio devagarzão, meio travado, mas devagar e sempre, tendendo a infinito. Tá? E ali o desenho está sugerindo que quando o x vai se aproximando do eixo y, quer dizer, quando o x vai se aproximando de zero, o ln desce direto, provavelmente tendendo a menos infinito. É o que parece do gráfico. E isso é verdade. Se você procurar o limite do ln de x, quando x tende a zero, aquele zero mais ali, alguns lembram, quer dizer que o x está tendendo a zero, vindo por valores maiores que zero. Ali no gráfico estaria vindo pela direita, né? Se aproximando de zero, vindo por valores maiores que zero, tipo 10, 5, 1, meio, 1/4, 1/8, 1/10, 1/1000, tendendo a zero por valores maiores que zero. Se você for montar uma tabela e dando valores de x tendendo a zero e calculando o correspondente ln de x, você vai ver que realmente é uma sequência de valores tendendo a menos infinito. Então, esse slide aí, ele resume o comportamento da função logaritmo, assim, no que toca a crescer, tender a infinito, tender a menos infinito. O jeitão da função logaritmo está todo aí nesse desenho e nessas observações. Quem quiser tirar um print, isso resume a história do logaritmo. Alguma pergunta até aí? Tá. Por agora, nós vamos parar com função logaritmo e vamos falar um pouco de uma outra função. Para isso, eu vou passar para o quadro. Olha lá. Nós vamos falar agora sobre a função exponencial. Então, vamos lá. Função exponencial. Existem várias possibilidades para a função exponencial. Você pode ter, por exemplo, assim, f de x igual a 10 elevado a x. Isso é uma função exponencial. Ela é sempre dessa forma, uma constante elevada a x. Ó, outra aqui. 2 elevado a x, etc. São coisas desse tipo. Funções do tipo constante elevado a x. Agora, pouco usada. Se usa, mas pouco.
Essa aqui se usa também, mas pouco. A que se usa muito, e é a que nós vamos usar, é a função exponencial chamada de natural. O que é função exponencial natural? Ó, logaritmo natural era o logaritmo na base E, lembra? Né? Que a gente representava por ln, logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, não era assim? Então, exponencial natural vai seguir o mesmo caminho. Vou tirar esse cara daqui. Olha lá, a função exponencial natural vai ser a função E elevado a x, onde E é aquele número, base do logaritmo natural. Era, assim, resumidamente, E igual a 2,718228, etc, etc, etc. Tem uma infinidade de casas decimais, não forma dízima periódica. Tá? Ela não tem uma lei periódica de formação aqui, ela vai variando os números aí, conforme você vai acrescentando decimais. Tá? Na prática, a gente fala 2,7, né, quando quer falar, ou no máximo 2,72. Num cálculo que precise de precisão, você usa um número maior, mais decimais. Bom, aí surge aquela história. Isso aqui, natural, é a que a gente vai usar. Por que não usa essa aqui? Né? Essa aqui é muito mais fácil, né? 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000. E assim por diante, né? Aqui, é ao quadrado, sei lá. É ao cubo, sei menos ainda, né? Ela é horrível para calcular, para saber o valor numérico dela. Só que isso não é problema. Porque você não vai se preocupar em elevar ao quadrado, ao cubo, fazendo contas na mão, ou de cabeça, 10 ao quadrado 100, 2 ao quadrado 4. Né? Essas daqui são boas para calcular. Né? Essa aqui é horrível. O que acontece? Esse problema de ser fácil ou difícil para calcular, na prática não existe mais, porque você usa sempre uma calculadora. Se você quiser saber E elevado a 327,12, vai na calculadora, bate lá, que te dá a resposta na hora, sem problema nenhum. Ninguém vai se preocupar em ficar fazendo contas. A calculadora resolveu essa parada para a gente. Então, nós vamos usar esta ou essa por outras razões. Não vai ser pela facilidade de cálculo. Facilidade de cálculo, calculadora, elas se igualam na calculadora. Né? Então, a gente vai usar essa aqui porque essa aqui tem derivada e integral mais simples. Se você derivar aqui ou ali e pretender integrar essa ou aquela, a coisa não é tão simples quanto esta. Essa é a que tem a derivada e a integral mais simples. Por isso é que ela vai ser usada. Tá? Ela vai, no cálculo, é elevado ao cubo. Na calculadora, não é esse o problema. O que pode criar dificuldade é o cálculo, o trabalho é o cálculo da derivada e das integrais. Tá? Então, essa é a que hoje todo mundo usa. Pouquíssimo usada, pouquíssimo usada. Outras bases, então, assim, tipo, imagina que uma f de x igual a 7 elevado a x, isso aqui ninguém usa. Muito raro, muito raro. Tá? Alguns cálculos de matemática financeira podem precisar de umas bases diferentes, mas é coisa contornável, é coisa que não é relevante, tá? O que a gente quer mesmo é essa aqui. Ela está em todas as calculadoras. E se você quiser saber o valor de E, você vai na calculadora e calcula E elevado a 1. E elevado a 1 é E. Aí o valor de E aparece lindinho para você lá na calculadora, com 500 casas decimais. 500 não, né? Mas vai sair com um monte. Né? Tá? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar com a exponencial natural. Posso tirar isso aí? Não tem nada demais aqui, né? Olha só. Então, vamos ver a derivada dessa camaradinha aí. Derivada.
Olha lá. Derivada. Digamos que eu tenho aqui y igual a e elevado a x. Eu quero calcular y'. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para logaritmo. Como é que é? Olha, vocês lembram de logaritmo? Eu não falava para vocês, logaritmo é o expoente que você põe numa base para obter um número. Ó, logaritmo é o expoente. Então, x, o expoente, é o logaritmo desse número na base E. Não era isso? Logaritmo? O que é logaritmo? É o expoente que eu ponho aqui na base para obter esse número. Então, se eu disser que x é o logaritmo de y na base E, estou dizendo que se eu colocar o x aqui de expoente, vai dar y. Estou dizendo que e elevado a x é igual a y. Lembra da definição de logaritmo? Nossa definição? Ah, tá, tudo bem. Posso até escrever aqui, logaritmo na base E, normalmente a gente escreve apenas ln, logaritmo natural, logaritmo neperiano, né? Agora, tá, tudo bem, concordo, mas para quê? Porque aqui a gente já sabe derivar. Olha só. Chegamos a... Vou repetir aqui. X é o ln de y. Olha, se isso é igual a este, se esse cara aqui é igual a isso, a derivada disso vai ser igualzinha à derivada desse. Vamos derivar, então. Olha lá. Derivada de x igual a derivada de ln de y. Mas y é uma função, é a função exponencial. Então, a derivada de ln de uma função, lembra? É y' sobre y. Não era assim? Lembra da derivada do logaritmo? Ó, derivada de ln de x, quanto era? 1 sobre x. Derivada de ln de uma função de x, uma u, lá, qualquer, era u' sobre u. Lembra? Então, aqui fica 1 igual a y' sobre y, derivada do ln de y, y' sobre y. Tá? Olha só. Então, acabou. Y', multiplica aqui. 1 vezes y, y. Epa! Vamos acompanhar as coisas. Olha só. Nós começamos aqui. Hã? Aí eu passei para logaritmo. Derivei no logaritmo. Cheguei que y' é igual a y. A função legal, hein? A derivada dela é igualzinha a ela. Ó, então, vamos finalizar aqui. Y' é igual ao próprio y. Ó, onde nós começamos. É elevado a x. Olha que função legal. Ó. Y igual a e elevado a x. Y' é o próprio e elevado a x. Quer coisa melhor que isso? Ó, vou puxar para cá. Então, Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. exatamente, é ela mesma. Aqui, y' igual a y. Quando y é o e elevado a x. É ela Porra, mesma. por isso que os caras usam esse daí, bem mais fácil que qualquer coisa. Qualquer coisa, não tem como. Qualquer coisa vai ter algo mais do que isso. Perder meu tempo fazendo conta nada. Não dá conta nenhuma. Qualquer outra, se você mudar a base, né, se você fizer, sei lá, qualquer outro número, y igual a 13 elevado a x, já não vai dar isso. Essa já vai dar outra coisa. Já não vai dar a mesma coisa. Não vai dizer que y' é 13 elevado a x também. Não. Y' igual a y é exponencial.
para exponencial natural, de base E. Tá? Tá aí. Esse é que é o lance. Sacou? Então, eu vou escrever, deixar aqui em cima. Derivada. Y igual a elevado a x. Y' igual a elevado a x também. Vou deixar registrado ali. E vou apagar essa conta. Posso pagar essa conta? Olha só, vamos tirar aqui, eu quero fazer mais uma continha aqui. Vou fazer um exemplozinho primeiro. Deixar bem marcado aqui, né? Tá? Nossa primeira propriedade de função exponencial. Olha lá. Então, um exemplo facilzinho. Imagina que eu tenho aqui uma função y igual a x2 vezes e elevado a x. Exercício para vocês. Qual é a derivada dessa função? Dois x é elevado a x? Não. Isso é só o começo. Regra do produto. Esqueceram? Ah, é verdade, produto, esqueci. Imagina que você tem duas funções multiplicadas. A derivada. Aquela regra, né? Agora lembraram. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de UV. U''V mais UV'. Hã? Então, como é que vai ficar aqui? Faz aí. Depois me conta. Então, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pronto. Acabou. Só isso. Outro exemplo. Para vocês, hein? Olha só. Imagina que eu tenho aqui f de x igual a raiz quadrada de 1 mais e elevado a x. Qual a derivada dessa função? Calcula aí. F' de x. Vai dar quanto? E aí, com vocês, hein? Estou esperando. Olha lá. É só escrever isso na forma 1 mais e elevado a x elevado a meio. Vai ser meio vezes 1 mais e elevado a x vezes e elevado a x. Faltou um detalhezinho aí. Não? Nós estamos aqui numa função, numa expressão do tipo u elevado a n, né? A derivada. Isso. A A derivada. regra da cadeia. A regra da cadeia, exatamente. Hã? Só lembrando aqui do lado. Se eu quero derivar algo do tipo u elevado a n, a derivada é n, u elevado a n menos 1, vezes linha. Não é assim? Eu esqueci do n-1. Pois é, só esquecer esse detalhezinho, exatamente. Olha lá. Então, vai ser meio,
né? O n, né? 1 mais e elevado a x elevado a meio menos 1, menos meio. Vezes o' vezes e elevado a x. Pronto, tá aí. É que no final vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1 mais e elevado a x, né? E esse cara aqui, não esquece dele. E esse cara no final, lógico. No final, vezes ele pode ficar aqui no numerador, né? Já que esse vai lá para baixo, aí aqui fica 1, que multiplica a elevado a x, né? E aqui embaixo, 2 vezes a raiz de 1 mais e elevado a x. Pronto. Tá certo? Tudo bem aí? Ok. Posso tirar? Vou tirar, hein? Bom, então é fácil derivar e elevado a x, né? Aliás, nada é mais fácil do que isso, né? É só repeti-la, né? Pô, Agora, derivada é a integral mais fácil da história. também, qual é a integral disso? Qual a função que já é derivada da isso? É ela mesma. A gente vai falar nisso daqui a pouco. Antes, falar numa outra situação. Olha, nem sempre eu vou ter apenas x. Há situações em que a gente pode ter uma função assim, e elevado a 5x, ou, sei lá, e elevado a menos 3x. Olha aí. Lá na estatística, tem uma função que aparece lá, que é muito usada, que é a função assim, é uma constantezinha, vou botar aqui uma letra A, vezes e elevado a outra constantezinha, vezes x ao quadrado. A função é importante na estatística, muito importante. Aqui uma constante negativa. Podia escrever até menos aqui e tal. Quer dizer, pode aparecer qualquer coisa assim, sei lá, g de x igual a e elevado a 1 mais 2x. Olha só. Ou seja, a questão é, como é que vai ser a derivada quando aqui não for mais apenas um x, for uma expressão maior? Hã? Vamos ver. Eu vou tirar esses daqui, tá? Para a gente ter o espaço para poder fazer as contas. A ideia vai ser a mesma que a gente usou para chegar nesse resultado. Olha só, eu vou ter assim. Estou imaginando que U é uma expressão qualquer aí envolvendo x. E aí eu vou ter y igual a e elevado a essa expressão. E elevado a u. Uma expressão, sei lá, 3x mais 1, qualquer coisa. Aí eu vou fazer a mesma coisa, a mesma ideia. Ó, u é o expoente que você botou na base e para obter o número y. Então, u é o expoente. Expoente é sinônimo de logaritmo. Na base e do número y. Hã? O logaritmo, u, é o expoente que você põe aqui na base para obter esse número. Então, e elevado a u era y. Então, u é o expoente, u é o logaritmo que você põe na base e para obter o número y. Pensa em logaritmo e expoente como sinônimos. Tá? U é o logaritmo, quer dizer, u é o expoente que você põe na base para obter o número. Olha lá, log na base e, a gente escreve U igual a ln de y. E agora, eu vou dizer, se esse U é igual a isso, se esses dois caras são iguais, tanto faz derivar esse quanto derivar ele, aquele outro. Se eles são a mesma coisa, a derivada vai ser a mesma. Então, a derivada do primeiro, o', vai ser igual à derivada do segundo.
y' sobre y. E aí? Daqui eu jogo esse y para cá e vou dizer que y' é igual a y vezes o'. Y vezes o'. Então, eu saí daqui. Estou chegando aqui. Agora, encontrei que y' é y vezes o'. Y quem era? Era o próprio E elevado a U. Então, eu vou dizer aqui. Então, y' é E elevado a U vezes o'. Olha lá. Viu lá? Se y é E elevado a U, sua derivada é o E elevado a U, mas agora tem o vezes o'. Lembra o nome desse vezes o'? Isso é chamado de regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia para a função exponencial natural. Pronto. Natural. Não vai caber. Aperta aqui para caber. Pronto, já deu. Pronto. Está aí. A função era essa. A derivada está aqui. Viu lá? Chamado de regra da cadeia também. Todas essas derivadas que aparecem o vezes, o', elas acabam sendo chamadas de regra da cadeia. Todas elas. No caso, para a função exponencial. Percebeu lá? Então, vamos resumir esse troço. Posso pagar isso aí? Para a gente colocar um resumozinho e fazer uns exemplos? Olha lá. Então, vamos escrever assim. Propriedade, né? Próprio. Então, se y igual... Deixa eu ver embaixo. Tá bom. Se y igual a E elevado a x, então, y' é elevado a x. Essa é a primeira parte da propriedade. E, ponto. Agora, se U é uma g de x e y é igual a E elevado a U, então, y' é E elevado a U vezes U'. Então, está aí. Essa é a derivação da função exponencial natural. Essa aqui, nada mais fácil do que isso. Essa daqui também é super fácil. Eita, ficou tortão. Vou melhorar aqui. Pronto. Não melhorou muito não, mas... Então, aí, as duas regras. O caso mais simples e o caso mais geral. Se você observar bem, esse caso mais simples, ele está incluído aqui. Porque se você fizer U igual a x, aí vai ficar y igual a E elevado a x. Y' é elevado a x vezes derivada de x, que é 1. Então, continua dando esse resultado, né? No caso do U igual a x. Então, isso aqui, na verdade, é o caso mais particular, mais simples dessa regra mais geral. Tá? Ok? Exemplos. Exemplo. Digamos,
digamos, y igual a 3e elevado a 2x mais 5e elevado a menos x. Pronto. Qual é a derivada disso? Para vocês. Olha lá. Estão fazendo aí? Dá mais um tempinho, hein? Vou esperar. Faz aí, gente. Olha lá. Constante vezes função. Qual é a derivada de uma constante vezes uma função? É a constante vezes a derivada da função. Derivada de e elevado a u. E elevado a u vezes o'. 2. Olha que bobagem. Faça a dessa. Mais constante vezes função. Derivada. Constante vezes a derivada da função. Derivada de e elevado a u. É elevado a u vezes o'. Aí, acabou. Agora, só uma arrumadinha, né? Olha lá. 3 vezes 2, 6. E elevado a 2x, né? Menos 5 e elevado a menos x. Pronto. Olha aí que moleza. Viu? Mais um, hein? Opa, peraí. Já tem um espacinho, né? Igual. E elevado a raiz de x. Pronto. Para vocês, pessoal. Ó, as fórmulas estão aqui. E elevado a u. Então, olha lá. Y'. Estamos derivando E elevado a U. Y' é elevado a U vezes a derivada de U. U'. Então, tem que derivar a raiz de x. Aí você deriva aqui embaixo. Se y é raiz de x, qual é a derivada de y?
Hum? Oi? Não é 1 sobre 2 raiz de x? Isso, porque isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Se derivar, vai dar meio de x elevado a menos meio. Ou seja, esse x elevado a menos meio vai lá para baixo, fica 1 sobre 2 raiz de x. Né? 1 sobre x elevado a meio, que é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, que é 1 sobre 2 raiz de x. Né? Tá. Então, é só botar essa derivada aqui. Olha lá. E elevado a raiz de x vezes, olha lá, 1 sobre 2 raiz de x. Viu? Pode juntar tudo numa fração só, né? Multiplicando aqui. É elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Pronto. É isso. Viu lá? Tranquilo aí, gente? Perguntas? Alguma pergunta aí, pessoal? Hein? Tudo bem? Ok. Então, vamos fazer mais exemplos. Posso tirar? Mais um exemplozinho aqui, só para a gente mexer bastante com esse negócio. Olha lá. Digamos que eu tenha f de x igual a quanto? Sei lá. 2 mais 3x sobre e elevado a 2x. Um quociente. Vocês lembram da regra do quociente? Como é que deriva quociente? Você tem duas funções, u e v, divididas. A derivada é, como é que era? É tipo do produto, só que vai colocar um menos e Isso. vai ter o embaixo lá, o segundo ao quadrado, né? Isso, O e exatamente. elevado a 2x ao quadrado. É. Aqui em cima é quase a mesma coisa da regra do produto, só que na regra do produto é mais, né? E aqui, como você falou, em vez de ser mais, é menos. E aí fica dividido pelo quadrado. Professor, mas nesse caso eu não poderia pegar o e elevado a 2x e colocar e elevado a menos 2x no numerador? A regra do produto pode também, com certeza, também pode. Né? Ó, o colega pensou assim, se eu escrever... Eu acho mais fácil. Bom, aí é opção pessoal. Você podia escrever assim. Né? Joga o e elevado a 2x lá para cima. Aí é uma regra de produto. Pode até fazer a distributiva, se quiser, né? Para simplificar ainda mais. Também pode. Duas opções. Vamos lá. Escolhe uma delas aí e faz, pessoal.
Então, eu vou fazer primeiro por essa, depois pela outra, para a gente comparar. Olha só. Usando a regra do quociente, f' de x vai ser derivada do primeiro, 3 vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de e elevado a 2x é e elevado a u vezes u', né? Aqui é u, 2x, e elevado a u', aquela regra lá. Então, eu vou colocar aqui e elevado a u vezes u'. Tudo isso sobre e elevado a u, o denominador, né, ao quadrado. Né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Tá? Aí, bom, a gente pode fazer uma distributiva aqui, né? Vamos fazer aqui embaixo. Ó, 3e elevado a 2x. Aqui é 2e elevado a 2x, né? Multiplica por 2. Ó, vamos fazer aqui, primeiro essa distributiva aqui. Vai ficar 4e elevado a 2x, né? Mais, aí 2 vezes 3, 6x elevado a 2x. Aqui em cima, aqui embaixo, quando você tem uma potência elevada a outro expoente, como é que você faz aqui? Fica e elevado a quanto ali no denominador? 4x. Exatamente, você multiplica os expoentes. Sempre você tem assim, sei lá, um cara elevado a um cara. E tudo isso elevado a outro cara, né? Então, isso é A elevado a B vezes C. Então, aqui é elevado a 4x. Tá? Bom, agora é só tirar o parênteses, né? Ó, 3 é elevado a 2x menos 4 é elevado a 2x. Quanto vai dar isso? Vai dar menos é elevado a 2x. Menos com mais, menos 6x é elevado a 2x. Tudo isso sobre e elevado a 4x. Tá? Que pode ser simplificada ainda, hein? Qual a simplificação que a gente pode fazer aí? Ó, trazer para cá. Esse menos, eu posso botar o menos aqui fora. Deixa eu subir esse e elevado a 4x um pouquinho, para ele não interferir ali. Pronto. Olha lá. Então, aqui dentro, quando eu joguei esse menos aqui para fora, aqui vai ficar tudo positivo. E eu vou colocar o e elevado a 2x em evidência, já que ele aparece aqui e ali. Fica e elevado a 2x, que multiplica 1 mais 6x. Tá certo? O menos está aqui fora.
E aqui embaixo fica E elevado a 4x. Não precisava fazer tanta conta, né? Eu estou fazendo para a gente treinar um pouco, né? E vamos simplificar a expressão. O que pode ser feito aí agora? Né? Tem uma jogadinha aí que pode ser feita. Qual é a jogadinha? Cortar aqui, né? Ou subtrair os expoentes, né? Professor, Ah, ali não seria menos 1, menos 6x dentro do parênteses? menos, Menos 1. menos, né? Só que eu botei o menos aqui Não, porque o fora. menos saiu, ó. O menos Ah, sim, entendi. Se eu voltar o menos cá para cima, aí vai ficar menos, menos. Sim, tá certo. Olha lá. Eu posso finalmente menos. Esse E elevado a 2x corta com E elevado a 4x. Aqui embaixo vai sobrar apenas E elevado a 2x. Né? Porque E elevado a 2x sobre E elevado a 4x, eu vou subtrair os expoentes. Faço 4x menos 2x. Isso vai dar 1 sobre E elevado a 2x, né? Tá? Ó, aqui em cima, 1 mais 6x. Pronto. Quanta conta, né? Tá certo? Tudo bem Ô, aí? professor, Deu completamente diferente o seu resultado? Fala. ficou, fiz pela do produto completamente diferente, não. A parada é que ao invés de no final, tipo assim, no final você ficou com esse menos 1 mais 6x, o Ah, meu final deu 7 menos 6x certo. sobre E elevado a 2x. Ah, tem algum erro aí. Vamos fazer o outro, da outra forma, para ver como é que é. Posso tirar esse? Vou tirar, hein? Deixa eu printar aqui rapidinho. Ah, então, peraí, que eu apaguei um pedacinho. F' de x igual 3. Pronto. Printa aí. Printei, pode ir. Ok. Vamos tirar e fazer da outra forma. Então, a outra forma era passar o denominador para cima, né? Eu fico com 2 mais 3x vezes E elevado a menos 2x. Eu posso até fazer a distributiva, que as expressões ficam menores, né? Em vez de ficar esse produto grande aqui, se eu fizer a distributiva, vai ficar menorzinho, vai ficar 2 E elevado a menos 2x, que é uma derivada fácil, né? Mais 3x elevado a menos 2x, que também vai ser uma derivada mais tranquila. É uma opção, não precisava fazer isso, né? Mas ficam coisinhas menores. Em vez de ficar com essa grande, você fica com duas pequenas, né? Vamos lá. F' de x. Derivando aqui, constante vezes função. Derivada é a constante vezes a derivada da função. A função é E elevado a U. Derivada E elevado a U vezes U'. Foi. Mais a derivada desse termo aqui. Aqui eu posso pensar num produto, né? É esse 3x vezes isso aqui. Né? Olha o produto aí. 3x vezes esse. Então, vamos lá. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E elevado a U, U'. Pronto, esse deu menos trabalho, né? Já está quase pronto. Olha lá. F' de x. Aqui vai dar menos 4, né?
mais 3 é elevado a menos 2x. Aqui, menos 6x é elevado a menos 2x. Então, praticamente já acabou, né? A minha tinha dado isso daí mesmo. Ah, não, ficou menos 4, né? Aqui menos 4, por causa do menos 2. É elevado a u, pulinha. Dando do jeito que eu fiz, tinha dado mais 4. E agora chegou lá, né? Essa ficou bem mais simples, hein? Ó, Descobriu que eu errei. tá. Foi esse menos 4 mesmo. Para mim, eu fiz com mais 4. Eu não multipliquei o menos 2. Não considerou menos ali, né? Bom, menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Menos 1 é elevado a menos 2x. Menos 6x é elevado a menos 2x. Que é a mesma coisa que nós tínhamos achado lá, né? Se você colocar esse é elevado a menos 2x em evidência, fica assim, né? Que aí você pode jogar ele para baixo. Menos 1 menos 6x sobre e elevado a 2x. Que é a mesma coisa que a gente achou, só que a gente tinha passado o menos para o lado de fora, né? Mas dá no mesmo. Né? Foi isso mesmo. Tem razão. Tá? Então, era isso mesmo. Ok? Bom, foi legal. A gente fez de duas maneiras. Essa ficou bem mais simples, né? A outra dava umas contas mais pesadas, né? Mas aí foi mais rapidinho, né? Ô, professor, Ah, eu fiquei com uma dúvida que eu acabei me distraindo um pouco. ah. Na segunda linha na primeira linha objetivamente de resolução, ficou. Não, ou embaixo. Isso. O termo do meio, o 3 é elevado a menos 2x, eu acabei me perdendo um pouco, não entendi por que ele entrou. Olha, eu estou derivando esse termo aqui. E aqui é um produto. Eu estou imaginando, olha lá, um produto. U vezes V. Está vendo? Aí eu estou fazendo Ok. a derivada do produto. U' V mais U V'. Tá? Perfeito, professor, muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta aí? Vou apagar, hein? Posso? Então, foi. Tirar isso aqui, tirar isso tudo. Vamos mudar tudo agora. Quer dizer, mudar, mas nem tanto, né? Mudar um pouquinho. Pronto. Olha lá. Integração. Bom, o primeiro caso é muito simples. Quanto vai dar essa integral, né? Qual a função cuja derivada vai dar e elevado a x? Não é muito difícil. Vou chutar que não tenho certeza, mas eu acho que é elevado a x. Poxa vida, tem certeza sim, cara. É a própria e elevado a x, né? Mais uma constante, possivelmente, né? Na integração pode ter mais uma constante, né? Agora, eu podia acrescentar aqui, né? Esse aqui, 1, 2. Se u for mais g de x, então, qual a função cuja derivada dá e elevado a u vezes u'? Qual a função cuja derivada é isso aqui? É elevado a 1. É a função e elevado a u mais uma constante. Né? Isso aqui costuma ser escrito de uma forma mais abreviada. Mas o fato é esse. Se eu derivar e elevado a u, vai dar e elevado a u vezes u'. Isso é o fato. Agora, quando na forma de integral,
costuma-se usar aquela velha abreviatura. O linha dx é abreviado por o quê? Du. du. Aí se escreve assim. Pronto. Né? Que é a forma mais usual que aparece nos livros. Não há livro que escreva assim. Todo mundo abrevia. Tá? Quer dizer, você até pode encontrar um livrinho ou outro, mas vai ser 1 em 1000. Eu já vi livro fazendo assim, escrevendo assim. Mas é assim, é uma raridade, é um negócio raro mesmo, tá? Pronto. Então aí, as duas fórmulas de integral. Quer ver? Vamos fazer umas integraizinhas aqui. Exemplo. Bom, o primeiro exemplo vai ser fácil demais. Quanto dá a integral de x2 mais 3e elevado a x? Ih, acho que vai ficar apertado aqui. Quanto dá essa integral? Isso aí está fácil demais, né? Quanto dá? Integral de x2. x3 sobre 3. Mais integral de uma constante vezes e elevado a x. É a constante vezes a integral de e elevado a x. Pronto. Não é isso? Ah, estou na dúvida. Deriva. Qual é a derivada de x3 sobre 3? x2. Qual é a derivada de 3 elevado a x? 3 elevado a x. Qual é a derivada da constante? 0, sumiu. Então, a derivada disso é isso. Professor, É a função cuja derivada vai dar isso. Diga. se eu tivesse e elevado a 3x, também não daria 3e elevado a x? Derivando? Tipo assim, se eu derivar e elevado a 3x. Não, cuidado. Ah, não, daria 3e elevado a 3x, verdade. Isso mesmo. Tá? Aproveitando a sua pergunta, vamos então ver como é que seria essa integral. Pronto. Agora, ao invés de e elevado a x, quero integrar e elevado a 3x. Observe, eu não estou mais aqui. Agora eu estou aqui. Como é que a gente faz essas integrais com u, du? A gente faz a substituiçãozinha. U igual a blá, blá, blá. E aí, encerra. Vai lá. Olha lá. As fórmulas de integral de exponencial que a gente tem são essas duas. Essa aqui não dá, porque e elevado a x não é o caso. Então, é aqui. Então, eu vou fazer a substituição. E, olha, e u tem que ser esse expoente aqui. Eu vou usar u igual a 3x. Tem que ser isso, para ficar e elevado a u. Se u é 3x, du é quanto? U' dx. Então, agora é só substituir aqui que acaba no instante. Olha lá. Vai ficar a integral de e elevado a u dx quem é? Aqui, dx vai ser du sobre 3. Passa-se 1/3 para fora, 1/3 da integral de e elevado a u du.
Pronto, estamos lá. A integral de E elevado a U', né? U' fica escondido aqui, disfarçado no DU. Olha lá. Vai ser 1/3 de E elevado a U mais C. Que vai ser 1/3. Agora eu volto. U é 3x. Se eu quiser finalizar, eu multiplico ali aquele 1/3, né? Faço a distributiva. 1/3 vezes E elevado a 3x dá E elevado a 3x sobre 3. C, constante arbitrária, vezes 1/3, dá uma outra constante arbitrária, que eu represento por C mesmo. Está aí, pronto, acabou. Integral exponencial é isso. Ou é assim direto, ou é assim com a substituiçãozinha jogando ali no expoente, né? Depois a gente pode ver, lá na frente, nós vamos ver daqui a umas 2 aulas, a gente vai ver uma outra situação que vai ter integral exponencial também, num caso mais diferente um pouquinho. Então, por agora é tudo assim. Ó, vou colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui para ele ter espaço. Vamos lá. Exemplos agora vão se repetindo. Ó, exemplo. Integral de 5 é elevado a 7x mais 3 é elevado a menos x dx. E aí, com vocês? Vão pensando nessa aí, enquanto eu vou arrumando aqui o quadro. Repara. Uma coisa, uma observaçãozinha, acho que todo mundo notou, mas eu vou falar aqui. A gente falou primeiro assim, né? Depois nós falamos assim. Quando aqui é uma G de X, uma U aí qualquer, né? U igual a G de X. Olha lá. Então, E elevado a U du, E elevado a U mais C. Uma das vantagens de usar o du aqui é que, repara, a fórmula fica idêntica, né? E elevado a x dx, E elevado a U du, E elevado a U mais C. Se você aqui trocar o U por x, você obtém essa, né? Então, ficam 2 fórmulas idênticas, né? Tá? Que é mais fácil tudo, né? Para fixar as ideias, né? Tá? Então, E elevado a U, E elevado a U. Com vocês. Repara que aqui é um U, aqui é outro U. Então, é melhor separar em 2 integrais, né? Se você vai fazer assim, né? Faz aí. Olha lá.
jogada, né? Porque aqui vai ter um U, aqui vai ter outro U. Então, 5 é elevado a 7x dx, mais integral de 3 é elevado a menos x dx. Né? Tá? Na primeira, eu tenho aqui um U. Na segunda, eu tenho aqui um outro U. Vou chamar de V, tá? Só para não confundir os U's. Aí é só usar. Vamos fazer a conta aqui em cima. Se U é 7x, du é 7dx. Né? Na primeira integral. Na segunda, U igual a menos x. Então, du é quanto? U' menos 1 dx. Menos dx. Viu? É só usar esse e este outro. Professor, corrija se eu estiver errado, mas em modo geral, quando só tem uma constante, né, multiplicando o x ali no expoente, é só pegar a constante e colocar no denominador. Verdade, tá certo. Tá certo, sim. Aqui eu chamei de U, mas na verdade seria V, né? Pelo que eu tinha usado aqui. V. V igual a menos x, dv igual a menos dx. Isso que você falou está certo, sim. Daqui a pouco eu escrevo isso aí. Olha a primeira lá. Integral de 5 é elevado a U dx du sobre 7. A segunda, 3 é elevado a V dx. dx é menos dv. Menos dv. Tá? Agora é só arrumar aí. Jogar as constantes para fora, né? Ó, na primeira integral, 5/7 da integral de e elevado a u du. Hã? A segunda, mais não, menos, né? Eu vou passar menos 1 multiplicando aqui, passo para fora. Eu vou passar para fora menos 3, né? Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, vai ficar menos 3, integral de e elevado a v, dv. Pronto. Já acabou, né? É só usar a fórmula. Tá certo? Termina aí. A primeira, 5/7, integral de e elevado a u du, e elevado a u mais c. Menos 3 vezes a segunda, integral de e elevado a v dv, e elevado a v mais c. Né? A gente aqui chamou u de v, para não misturar as letras, né? Pronto, acabou. Olha lá. Tem uma distributiva aqui,
ter outra distributiva aqui. Né? Então, vamos lá. 5/7 de E elevado a U. Vou pular para cá. Menos 3 E elevado a V. Agora, tem esse vezes esse, menos esse vezes esse. 5/7 vezes C, menos 3 vezes o outro C. Ou seja, constante vezes constante, menos constante vezes constante. Constante vezes constante, menos constante, mais constante, dividido por constante, sobre constante. Resposta. Bastante. Constante. Tá? Aí acabou, né? É só voltar para U e V, né? O é esse, o V está aqui. Ó, aqui embaixo. 5/7 de E elevado, quem era U, 7x. Menos 3 E elevado a V, menos x. Mais C. Acabou. Pronto. Está ali. Viram? Mais umazinha? Posso mudar aqui? Vou mexer aqui, tá? Olha lá. Vamos imaginar x ao quadrado, x ao quadrado, vezes E elevado a 2 mais x ao cubo, 2x. Para vocês, pessoal. Ficou maior, assim, mais grandinha, né? Mas é a mesma coisa, gente. Não muda nada. É elevado a U. Vai lá. Aí. Qual é a jogada? É levar para a nossa fórmula. Integral de E elevado a U deu. Então, isso aqui tem que ser U. Então, não vai cair aqui. Vai lá. Faz aí, então. Então, ó, U igual a 2 mais x ao cubo. Por aí. Vai cair aqui. Ah, mas tem um x ao quadrado aqui. A gente espera que isso aí vai fazer combinar ali na formação do DU, né? Vamos ver. Ó. DU igual a 3x2 dx. Tá? Ou seja,
dx é du sobre 3x ao quadrado. Então, está saindo aí? Vamos ver. Ó, fazendo a substituição. X ao quadrado é elevado a u, né? Dx. Está lá no final. Du sobre 3x ao quadrado. Está vendo? Que fácil vai ficar. Vamos lá. x2 corta com x2. Tem um terço aqui que eu vou jogar para fora da integral. Aqui. Olha o que sobrou aqui dentro. Acabou. Viu? Olha lá. Isso é um terço de quê? Integral de E elevado a U du. E elevado a U mais C. Acabou. Ó. Um terço de E elevado a 2 mais x ao cubo. Mais C. Fazendo a distributiva ali, vai dar esse cara sobre 3, né? Um terço vezes ele. Mais um terço vezes C, mais C sobre 3, constante. Pronto. Está aí. Esta é a função cuja derivada dá isso aqui. Ah, não acredito. Deriva? Vai ter que achar isso. Alguma pergunta aí? Tranquilo? Ó, vou colocar uma outra aqui. Posso mudar? Digamos que fosse. Agora eu vou mudar radicalmente, hein? E agora, hein? Deixa eu apagar isso aqui, né? Então parece que
que é igual a isso. E agora? Agora pirou de vez, né? Como é que é isso? Ó, cuidado. Isso não é integral de e elevado a x. Nem tampouco é integral de e elevado a u du. Isso aqui é uma outra expressão. Aqui aparece a exponencial, mas isso aqui é uma outra coisa. Não é algo como isso ou como aquilo. Aqui vai ter que ser enquadrado em outra fórmula que a gente tenha. Mas qual é a outra fórmula que a gente tem, ou as outras? A gente tem aquela do u elevado a n, ou x elevado a n dx, que é o mesmo. Esse u você pode sempre olhar para ele como sendo uma função de x ou como sendo o próprio x. Mas isso aqui tem alguma coisa a ver com aquilo? Talvez. Lembra? Tem duas possibilidades. Isso pode dar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais c. Isso quando n não é menos 1. Mas se eu tiver u elevado a menos 1, isso vai dar ln do módulo de u. Quando n é igual a menos 1. Tudo que a gente tem de fórmula até agora está aqui e aqui. Ó, isso aqui. Deixa eu organizar aqui. Tudo que a gente tem de fórmula de integração se resume a essas duas. Tudo é isso que a gente viu está aí. É claro que às vezes aqui era só x, 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 x. Aí era mais simples, mas é a mesma fórmula, x dx. X elevado a n dx. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ou ln do módulo de x. É elevado a x dx. É elevado a x. Só tem essas duas. Está tudo resumido aqui. Tudo. Isso aqui enquadra aqui, em algum lugar? Tem que enquadrar, senão a gente não sabe fazer. E agora? Ó, isso aqui não é. Então, está fora. Porque é uma fração com E em cima, E embaixo, não está com essa cara. Mas o 1 mais e elevado a x não pode ir para cima elevado a menos 1? Ah, matou. Olha só. Eu posso fazer assim. E agora eu vou enquadrar onde? U elevado a n. Tá vendo? U elevado a n. Com n igual a menos 1. Resta saber se o du está certinho. Mas eu posso enquadrar aí. Não tem outra fórmula. Até agora, pelo menos, tudo se resume a isso. Isso, ou isso, ou isso. Então, tem que sair por uma das três. Se eu coloquei aí, só pode sair de uma das três. Quer dizer, três, na verdade, são duas, né? Não vou dizer que isso é três, uma, duas, três, tá? Mas tá tudo aí. Aqui, então, está pintando u elevado a n com n igual a menos 1. Tem uma u elevado a n, sobram uns restinhos aqui, mas esses restinhos, em geral, saem no du, né? Vamos arriscar? Olha lá. A sua sugestão foi que matou a história. Sugestão do colega aí. Ó. Agora eu vou pensar em u elevado a n. Tá? Às vezes tem E no meio, mas o E no meio não quer dizer que seja uma
que vai sair pela fórmula da exponencial. Às vezes é algo do tipo U elevado a N, né? Tá? Olha lá. Vamos chamar isso aqui de U. U igual a 1 mais E elevado a X. Aí o DU fica fácil, né? Quem é DU? O linha derivou aqui 0 mais E elevado a X. O linha dx. Opa! Saiu, né? Tá vendo lá que saiu? Ó. Tem aqui E elevado a X vezes U elevado a menos 1 dx. Quem é dx? Tira ali. Du sobre E elevado a X. Olha lá. Já deu. Viu? Corta, corta. Olha aqui o logaritmo. Pode escrever assim. Se preferir, escreve assim. Dá no mesmo, né? Outros vão preferir escrever assim. Tudo é a mesma coisa. Isso vai dar quanto? Ln do módulo de U mais C. Acabou. Viu? Às vezes, é algo do tipo U elevado a N. Tem um exponencial lá no meio, né? Você presta atenção. Ó, resposta Ln do módulo de U. Ln do módulo que era U, 1 mais E elevado a X. Mais C. Acabou. Isso aqui é positivo, né? Na verdade, esse não precisa do módulo. É 2, qualquer coisa. Elevado a x vai dar sempre um resultado positivo. Então, nesse caso, não seria necessário o módulo. Poderia escrever sem módulo. Tá? Agora, se escrever assim, está certo também. Não tem nada errado aqui. Só não precisa, né? Mas está certo. Pode dar a resposta assim, se quiser. Tá? Viu lá? Então, às vezes, aparece algo que possa cair naquela outra fórmula, né? Às vezes pode aparecer, quer ver? Só para fechar aqui um exemplo assim, que eu não vou fazer agora, mas só para ter. Podia aparecer algo assim. E elevado a 2x, vou botar E elevado a x mesmo, também não precisa complicar demais. Aí aqui, 3 mais 5 E elevado a x ao cubo dx. Olha para essa, uma integral assim. Você não vai pretender resolver isso por essa fórmula. Não encaixa. Você vai resolver por U elevado a N du. Aqui o U elevado a N e esse resto aqui deve cortar no du, né? Que nem cortou ali. Tá vendo? Então, às vezes, tem E no meio, mas a solução não é pela fórmula do E elevado a U du. Às vezes é pela U elevado a N mesmo. Aí você observa quando já aqui está pedindo, né? U elevado a N. Né? Tá? Esse aqui estava meio disfarçado, né? Mas quando você traz para cá, olha o U elevado a N, aí o resto das coisas vai formar o du. Né? Tá claro aí, gente? Alguma pergunta? Ih, estamos acabando, já estouramos aqui. Olha lá, na página já tem a lista 7. A lista 7 pode fazer toda já, ou pelo menos os exercícios 1, 2 e 3. Tá? Pode fazer esses 3 pelo menos. Tá? Ok? Alguma pergunta aí, gente? Oi. Perguntaram no chat aqui, não sei se o senhor viu. Perguntaram assim, professor, seria possível o senhor corrigir a prova ou dar o gabarito? Olha, a prova é muito parecida com as questões que a gente tem feito, né? É mais ou menos a mesma coisa. Na próxima aula a gente fala sobre isso, tá?
Próxima aula eu dou uma olhada nisso, na prova com vocês, tá? Certo, professor. Muito obrigado. Até a próxima aula. Ok, gente. Profe- Mais alguma pergunta? Eu tenho. É que quando eu fiz a prova, né, eu mandei, acho que com 7 minutos de atraso, porque minha internet estava um pouco instável. Daí eu não consegui mandar antes. Tem algum problema? Não tem problema não. Eu me lembro de você. Como é seu nome? Não estou lembrado do nome. Dalit Liz. Tá, eu vi lá, você mandou um pouquinho depois, mas tá tudo bem, não tem problema. Ah, tá bom. Se for Tá bom, Gibson, é ela também. Ele não vai entender o assunto. Não, entendi, não. Mas deixa. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, boa noite, então. Até a próxima aula, até terça, né? Até lá, gente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Nada.